Olá, seja bem-vindo ao Biomedcast. Aqui quem fala é o Bruno e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Lucas. Esse episódio é a continuação do passado, que a gente fala mais sobre Covid e também sobre mais da carreira do Lucas, sobre o YouTube, sobre a biomedicina. Então não deixe de conferir a parte 1 se você ainda não conferiu. E agora vamos então para a parte 2 desse episódio que está sensacional. Lembrando, se você quiser assistir o vídeo inteiro, vai lá no nosso canal no YouTube e você pode conferir a gente falando lá ao vivo, a nossa gravação do que foi o ao vivo, com os nossos vídeos e a gente interagindo com o pessoal que estava assistindo lá. Então é isso, bora pro cast. Não, na verdade a gente tem, pra gente se caminhando pro final, mas eu também, como um divulgador, eu queria entender, Lucas, como é que você tem mantido a sua saúde mental em dia, falando e lendo sobre Covid todo dia e produzindo conteúdo sobre isso? Porque me afetou um pouco, confesso que foi bem complicado pra mim quando eu comecei também a produzir podcast sobre Covid. Teve um momento que eu falei, eu não aguento mais. Como é que tá sendo pra você? Cara, o meu estopim foi o dia que eu fiz o fio no Twitter e a CBN me chamou, porque eu já tinha... Eu fui um dos últimos da equipe a sentir a Covid, porque, olha, a minha... como eu trabalhava já com epidemias, e isso é outra história também, vou aproveitar, dia 11 de março, eu fiz uma análise com os dados da China. Eu peguei aqueles dados que a gente tinha da China, a Covid estava começando a matar a gente na Itália, e eu fiz não era um modelo, eu fiz apenas um cálculo matemático mostrando quantas pessoas... de 2020, né? 2020, isso. Ah, sim. Mostrando quantas pessoas iriam morrer no Brasil se a gente tivesse a mesma proporção epidêmica da China. E aí eu calculei o RT, fiz lá o modelo de epidemia que vai, sobe, chega na imunidade rebanho, que na época a gente nem sabia que era inalcançável, como ela é, e desce com os dados da China, que fez o melhor lockdown do mundo. E dava 140 mil mortos. Nesse dia, eu meio que falei, puxa vida, esse negócio não é bacana, não. Aí eu virei para um colega meu que trabalhava comigo, trabalha lá na empresa ainda, e falei, cara, olha isso aqui. Ele chegou perto do meu computador, tá dando 140 mil. Mano, isso aí tá errado, velho. Faz de novo, 140 mil. Não, vai morrer 10 mil pessoas, não vai passar disso. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso foi uma terça, foi meio de semana, assim. E aí no dia seguinte, teve uma reunião de gestão da empresa. Que a empresa tinha que se preparar, porque a gente sempre fazia uma reunião de gestão que era a preparação do mês seguinte. E aí eu falei, gente, o que vocês acham dessa Covid aí? O que é esse negócio? Porque parece que tá pegando pra valer na China. E o pessoal lá tá trancado em casa. Sabe, não é uma coisa de boa. Que a gente achava que não ia ser nada. E aí a galera falou, não, vamos observar, vamos ver como é que é no Brasil. E eu, cara, no dia 16 de março, eu acho, não sei exatamente o dia, mas eu escrevi um texto num blog falando que a Covid já poderia ter chegado no Brasil e de que a gente ia fazer uma greve dos caminhoneiros, que não ia ser uma greve dos caminhoneiros de um mês. Era de uma semana, era de um mês. Grande ilusão. Que a gente ia ficar em casa durante um mês. E eu falei aquilo como uma pessoa que estava preocupada com a empresa. Falei assim, cara, a empresa vai ficar fechada um mês, nós temos que preparar para isso. No dia 11 de março eu cheguei em casa, liguei pro meu pai, falei, pai, esse negócio aí é pesado, acho melhor se protegerem e tudo. Precisa usar máscara, filho? Não precisa ainda, nós não temos casos confirmados no Brasil, morte, eu nem lembro quanto que foi exatamente. Se vocês pegarem as datas aí, a história vai estar meio quebrada, mas eu tô lembrando mais ou menos disso. Pai, mas vai morrer 140 mil pessoas. Mas no mundo, né, filho? Não, pai, no Brasil. Em Minas Gerais vai dar mais ou menos umas 8 mil pessoas por mês, um negócio assim. E eles não acreditaram inicialmente. Quando a Covid começou a matar a gente na Itália, e eu ajustei os cálculos baseado na Itália, começou a dar assim, números assustadores, assim, coisa de 350 mil, 400 mil, 500 mil pessoas. E isso até o final do ano passado. E eu voltei a falar. E aí a minha família começou a levar o negócio a sério. Foi quando mudou. Então, a minha mãe, ela mudou totalmente a forma de lidar com essas coisas. Minha mãe, ela é mais velha e tudo, tem 61 anos.
e meu pai também tem nessa faixa aí, e eles estavam querendo se proteger melhor, né? Então minha mãe fez como se fosse uma barreira ali, que na hora que você chega em casa, passa o álcool gel, tira o sapato. Na época a gente não sabia como é que a Covid era transmitida direito. Então meio que virou um mantra em casa fazer isso antes de chegar. Isso me tranquilizou bastante, porque eu não precisava preocupar com a minha família. A minha família mais próxima estava se protegendo igual eu. Então isso me tranquilizou assim, cara, de uma forma que não dá para explicar. Então eu fui levando a pandemia de boa, e eu não tive nenhum familiar muito próximo afetado, até hoje. Nem caso da família, assim, entendeu? Então isso foi me deixando muito tranquilo. Até aquele caso de Manaus que faltou oxigênio. Aquele dia eu senti, porque eu falei assim, meu Deus, cara, morrer com falta de ar e sufocado deve ser horrível. Deve ser pior que tomar uma facada, sabe? Uhum. Eu senti aquilo no meu corpo. Falei, puxa vida, aquele dia eu fiquei baqueado, fiquei muito mal. Eu não consegui trabalhar nos 2 dias seguintes. Foi péssimo, mas eu não senti a pandemia. Até que, quando eu vi esses dados agora no final de março, no meio de março pra frente, assim, que eu vi os dados começando a estabilizar para subir de novo, falei, cara, a gente já tá com 4.000 mortes, mano. Chegando em 4.000 pessoas por dia com as subnotificações. Se a gente continuar subindo, a gente vai bater 6.000, 7.000 por dia. Isso, a Covid não tem limite, sabe? A gente tem 200 milhões de habitantes no país, se 1% pegarem, a gente vai ter milhares e milhares de mortos por dia. E aí nesse dia eu senti, fiz um fio, e a saúde mental, cara, tá desse jeito assim, às vezes a gente tem uns... Mas eu sou uma pessoa que não... É difícil eu ficar mal, entendeu? Mas eu acho muito que porque tem pouca gente próxima a mim afetada. Eu sinto que o trabalho que eu estou fazendo tem ajudado bastante as pessoas mais próximas de mim. Mas eu acho que quando acontecer, e deve acontecer com alguém muito próximo, espero que não, mas é provável que aconteça, pensando como cientista, aí sim eu vou começar a ficar preocupado. Porque eu ainda não parei para preocupar com a Covid na minha vida pessoal. Assim, com pessoas afetadas, né? Eu acho que eu também. Aqui em casa, o pessoal, assim, os mais próximos, ninguém pegou também, graças a Deus. Mas Que bom. é uma preocupação, né, cara? É uma preocupação que a gente tem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, cara. E eu lembro quando eu acabei pegando Covid, né? E como cientista, você fica completamente paranoico, né? Porque você sabe qual é o desenrolar. Eu lembro que eu ficava assim, gente, eu tô no 6º dia normalmente, e agora começa a tempestade de citocina. E aí começava uma coisa na minha cabeça, e eu comecei a entrar numa paranoia de realmente eu tava ficando pior, porque eu sabia. Cara, foi realmente muito difícil. Agora, felizmente, né, não tive nada além da febre, do perda de paladar, olfato. Né? Você teve... Os populares, né? A ignorância é uma bênção. Uma bênção. Hoje em dia eu não diria que é tão bênção assim não, viu? Porque tá produzindo uns resultados absurdos. Tá tenso. Tá tenso. É verdade. Mas você tá bem? Você tá tendo algum outro sintoma permanente, alguma coisa? Então, eu até brinco, né? Eu peguei Covid pelo Bispo Macedo, né? De sacanagem. Mas ano passado eu recebi um convite. Eu recebi um convite da Record para produzir um podcast de ciência lá. Primeiro podcast de ciência da Record. Junto com o Rafael Rangel, que é um virologista, colega nosso, biomédico. E foi super legal, pô, inclusão de você ter de você estar produzindo, como cientista também, conteúdo editorial para um jornalismo ali que a gente sabe como é que, né, pode funcionar qualquer redação, independente da emissora. Pô, vou ouvir o cientista que vai me dizer se é isso que eu tenho que dizer, e a gente ter tido essa liberdade foi muito bom. Mas aí a gente acabou indo muitas vezes no estúdio gravar a cabeça, fazer entrevistas, gravar o programa, mesmo com distanciamento, máscara. Nas emissoras de televisão, fica todo mundo, tipo assim, macacão. É uma parada absurda. Tyvek e tudo. Tudo. Onde que eu peguei? Sala de maquiagem. Provavelmente. Proximidade, né? Proximidade, eu e o Rafael pegamos Covid. E isso foi em abril do ano passado. Nossa. Bem no início. Abril, maio, bem no início. E assim, eu fico pensando,
pelo meu psicológico, ainda bem que foi no ano passado, que eu já sabia, mas não sabia tanto. Agora, se fosse agora, nossa senhora, negócio de variante. E o que aconteceu comigo? Eu demorei muito, quase 7 meses, 6 meses, 7 meses, para eu ter o meu olfato e o meu paladar restaurado, sem ter aquelas sensações super esquisitas que algumas pessoas têm de sentir cheiro de queimado, comidas com gostos horríveis, gosto de ferro. Eu, por exemplo, algumas comidas... por exemplo, um exemplo, feijão. Caraca, feijão às vezes na minha boca era um gosto insuportável. Insuportável. Tem uma... muito bizarro isso. Vou te mandar uns piqui pra curar esse cheiro aí. Cheirar umas ervas aí pra melhorar. Piqui eu não quero, não. Coisa treco horrível. Cara, mas eu não tive, mas eu imagino, assim, o que deve ser, né, essa questão do olfato, porque eu acompanho um grupo, isso é até estratégia do canal também, né, a gente entrou em vários grupos de WhatsApp de pessoas que já tiveram Covid, para entender qual que é o movimento que está acontecendo. Eu entro em grupos negacionistas, eu entro em tudo que vocês imaginarem. Nossa senhora, como é que você consegue dormir, Lucas? Cara, eu não sei, assim, só você consegue não responder nada? Você consegue, tipo, ficar lá sem falar nada pro pessoal? Não, se ele responde, ele é excluído. Eu já respondi, já fui excluído de vários grupos. Então eu não respondo, eu fico silencioso, só assistindo, porque... Cara, eu assisto muitas coisas negacionistas para entender qual que é o ritmo do negócio. Eu dei uma palestra num congresso de biomedicina, que agora eu não vou lembrar onde, no ano passado, em junho. E nesse congresso, eles pediram para eu falar assim, sobre o futuro da pandemia. Só que aplicado à minha área, que é a divulgação científica. E eu sou, assim, o meu discurso ele é combativo ao negacionismo, sempre foi assim. Então, naquele momento, foi junho do ano passado, eu já sabia que ia ser esse movimento anti-vacinas. Eu já sabia que ia acontecer. Sabe por quê? Porque um dia, assistindo uma live de uma defensora da ivermectina, ela falou na live dela que essas vacinas aí que estão sendo testadas nem foram testadas em camundongos ainda, direito, e já estão em testes seres humanos. Naquele momento me veio uma coisa assim, vou começar a produzir conteúdo sobre vacinas. Tanto que vocês começam a ver que o conteúdo sobre vacina começa em agosto, logo depois, porque isso vai virar discurso negacionista. Então eles migram, é muito previsível. Agora vai acabar o tratamento precoce e vai começar a narrativa anti-lockdown. Porque é isso que está migrando agora. Os grupos de negacionistas estão poderosos em falar que o lockdown não funciona. E eles vão pegar qualquer evidência e vão falar que não funciona, porque agora a pressão para o lockdown vai aumentar. Antes era a pressão para vacina, agora vai ser a pressão para o lockdown, porque nós estamos subindo a curva de novo. Essa queda aparente que nós tivemos nas últimas semanas, ela é um efeito das medidas restritivas que nós tivemos em fevereiro, quando a bomba estourou. Começou a abrir, já está subindo de novo. Manaus já está iniciando uma terceira onda, o Rio Grande do Sul já deu uma estabilizada, Minas Gerais está na sua quarta onda, que não é uma onda de livro, mas é uma quarta subida de curva. São Paulo caindo muito lentamente, daqui a pouco sobe de novo. Então a gente vai vendo todos esses fenômenos acontecendo e tendo ideias do que produzir. Mas sobre isso eu acompanho um grupo de pessoas que tiveram Covid. E essas pessoas, algumas relatam sintomas até hoje, mais de um ano, sem sentir gosto e cheiro, cara. Deve ser horrível. Caramba, e eu falo que deve ser horrível porque, não sei se você já leram a bula da dipirona, mas tem ali sabe aquelas reações raríssimas? Acho que, eu não sei se é 0,1% ou 0,01%, que tem alterações organolépticas de você sentir gosto de ferro. E eu tenho isso. Eu sou uma das pessoas que tenho isso. Toda vez que eu tomo dipirona, a água fica com um gosto horroroso. Ela fica com gosto de ferro. Também, eu também faço parte. Eu também faço parte desse grupo. Você vai tomar banho, mano, você sente o cheiro da água caindo, assim, na hora que sobe aquele vapor. É um negócio horroroso. Então eu fico pensando, a pessoa que tá sentindo isso ao comer, velho, deve afetar muito a saúde mental, sabe? Isso aí. Muito ruim. Ó, Luan Paim falando.
Só lembrei da minha avó querendo escolher a vacina no dia que Isso é chegou, perguntar engraçado, se era né? Porque AstraZeneca ou hoje em dia Coronavac. qualquer pessoa assim, a população, eu quero tal vacina, tá É. muito mais, Qual que né, você nesse... tomou? Qual a marca que você quer tomar? Mas isso é um efeito normal que eu acho que ia acontecer mesmo, porque as informações que estão sendo divulgadas hoje não eram divulgadas. Qual que é a eficácia da vacina do sarampo? virou tipo uma Copa do Mundo, né? E o brasileiro é muito engajado. Lá no Canadá eu não via isso. Aqui o brasileiro leva as coisas muito assim, como Copa do Mundo, né? Nossa, é muito... Polarização total de tudo. De tudo. Tudo tem que ter um lado. Todo isso tem que ter uma opinião sobre tudo. E aí virou uma bagunça. A gente não sabe a eficácia Exato. da vacina da febre amarela. É uma vacina que tem muitos efeitos colaterais, mais até do que essas vacinas da Covid. E ninguém se importa. Tá todo mundo tomando porque tem que viajar. Aí a galera que tem que viajar tem que tomar vacina. Entendeu? A gente tá vivendo um momento que é inacreditável. É muito triste. É inacreditável. Mas temos que combater. Vamos encerrar com essa pergunta aí do Luan, que participou bastante aí. Vocês recebem muitos convites para usar a imagem para marcas fazerem marketing de produtos? Como lidar com isso? E aí, Beleza. Lucas, como é que tá aí o marketing dentro do canal? Olha, cara, eu queria receber mais. Recebo alguns, tá? Mas isso é tranquilo. Quando você começa a aparecer na internet, está dando a cara a tapa, é normal aparecerem marcas para poder ganhar um espaço ali, para poder vender produtos e tudo. Mas ainda tem sido menos do que eu gostaria que fosse, porque isso dá uma segurança muito grande no longo prazo. Esses contratos, eles levam em conta a sua imagem, a sua associação com aquela empresa durante um período muito grande. Porque imagina, aquela empresa, se ela faz uma besteira lá na frente, você está associado a ela. Né? Vai que igual a Baker, Carrefour. Isso, o caso do Carrefour aí é emblemático, né? Então vai que você fez propaganda no Carrefour, o pessoal começa a te cancelar por causa daquele problema do racismo lá e tudo. Então tem que ser precificado esse tipo de coisa. A gente tem uma pessoa para fazer isso no canal hoje, que ela é uma especialista nessa gestão de comercial. Ela faz isso para vários outros canais, né? E a gente entrou com ela também, uma agência. Isso ajuda muito. Tem sido um diferencial para a gente não perder tempo com essa burocracia da negociação. Apesar de eu já ter feito isso na empresa que eu trabalhava, porque eu mexia com o setor comercial, mas é tempo que você tem que investir, porque às vezes as negociações demoram 2 meses, 3 meses. Como eu falei com vocês, tem que mandar a pauta antes de acontecer. Então, se eu quero fazer vídeo de câncer, e eu tenho que saber quais empresas mexem com teste de câncer, tratamento de câncer, eu já tenho que mandar, porque elas fecham o orçamento muito antes. Entendeu? E o negócio é lá em novembro, dezembro. Eu lembro que eu fiz uma parceria com a Eppendorf, e aí eles me entraram em contato comigo no ano anterior, porque ia fechar o orçamento do próximo ano, e aí tinha que fazer tudo lá. É bem burocrático mesmo. Mas você ganhou uns negocinhos legais da Eppendorf, né, Bruno? Inclusive esse fone meu aqui é da Eppendorf. Oh, que legal. Eppendorf fabricando fones também, estão diversificando. E é um fone bom, viu? Até hoje é um dos melhores que eu tenho. Pô, que legal, bacana. A gente estava tentando buscar uma coisa que é importante falar, né? A gente tem que sempre ter cuidado com empresas que a gente faz conteúdo, principalmente para nós que estamos dentro da área científica, porque, cara, chega de tudo. Assim, eu falo que é pouco, mas chega de tudo. Chega empresa que não tem ideia do que você faz, que nem estudou o que você faz e manda para lista de marketing. Tem mais números, né? Teve empresas que falaram assim, eu quero que você faça um programa, um podcast sobre esse tema na rede tal. Então, assim, eles não têm nem ideia de que para criar um podcast eu preciso criar uma base primeiro. Não tem um podcast. Entendeu? Se eu fizer isso pra você, manda pra gente, manda pra gente. E eu vou ficar mal, porque vai dar 5 pessoas ouvindo da minha equipe. Põe a mãe, o pai, o tio. Ué. Então as empresas às vezes vêm com essas propostas meio doidas, malucas. E assim, acontece muito da empresa vir com produtos que não tem conexão com o que a gente pode falar. Por exemplo, uma vez apareceu uma empresa, uma marca que está vendendo um produto para purificação do ar. Você fala, pô, legal, Covid. Entraram em contato comigo. Não fala se não sou processado.
entraram em contato comigo também e tudo. Aí eu fui estudar o produto. Peraí, você fechou alguma coisa com eles e tal? Porque eu não vou falar se tiver fechado. Não, eu não fechei não, porque eu pedi lá os dados, né? Qual que é a comprovação? Eles, não, precisa mesmo? Aí eu já vi que não era. Eu queria que eu fizesse a propaganda do negócio sem saber como que era. Que funciona. Eu fui um pouco mais, assim, eu evitei esse segundo contato, né? Só simplesmente falei que não tem interesse. Por quê? Eu olhei a especificação técnica do produto e ela estava falando assim: nós purificamos o seu ambiente a partir de íons negativos que diminuem o estresse e tudo e tal. Aí falei, pô, beleza, é uma marca famosa. Não é possível que eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de íons negativos. Aí eu fui estudar sobre. Existem controvérsias absurdas na literatura sobre isso, não tem nada consolidado, e eu não posso assumir esse risco. Então falei, não tem interesse por isso. Tem empresas que vieram, agora na pandemia, tem um monte de marcas vendendo máscara, vendendo tecido antiviral, essas coisas, um monte. Várias empresas entraram em contato com a gente pra gente vender, tanto que o vídeo que a gente fez sobre máscaras antivirais no canal, ele não está patrocinado, poderia. Foi um dinheiro que a gente abriu mão porque máscaras antivirais funcionam, elas inativam o vírus. Mas, para que elas vão inativar o vírus? Porque a máscara vai filtrar o vírus por si só. O vírus está inativo ali ou não faz diferença. Porque a única diferença que faz é você tocar na máscara e depois meter a mão no nariz, meter a mão no olho ali. Então é para isso que ela serve. A diferença dela para uma máscara de pano é talvez o tecido padronizado, mas eu vender ela como uma máscara antiviral e cobrar mais por isso, né, não vai dar um retorno. É um risco engraçado que eu tô assumindo. Que hoje muitos produtos, né, a gente vê, antiviral, inclusive saco de lixo que eu já vi, eu não sei se funciona, né, mas já tem propaganda de saco de lixo com essa propriedade antiviral, né? Já vi também. Cara, tem tapete sanitizante. Então o pessoal vai lamber o chão ali, né? Porque tá pisando, o vírus vai voar do ar. Pular. Sabe, esses negócios assim, ok, funciona, mata o vírus sim, bacana, mas o vírus que foi espirrado no chão ali e as pessoas lamberam o chão para pegar, né? Então, o que realmente importa, pessoal, que é a transmissão por aerossóis, a transmissão por gotículas, tem sido muito pouco falado. Isso a gente tem que falar. Nós que estamos na área de ciência, a mídia está começando a migrar para isso. Fiquem atentos. Aos poucos eles vão começar a falar de ventilação. Eles não falam. Todo mundo fala de álcool gel, mas o álcool gel é uma medida secundária. A principal é máscara, distanciamento e ventilação. Eu nem cito o álcool gel na hora que eu falo para as pessoas se protegerem, porque o álcool gel, se você evitar tocar nas superfícies e evitar tocar no rosto, você não vai pegar o vírus por um corte no seu dedo. Não é assim que você pega o Covid. É pelo ar. Então tem um excesso de preocupação nas superfícies e pouca preocupação com ambientes fechados, como uma sala de maquiagem, por exemplo. Exatamente. Perfeito. É difícil, a pessoa vai lá passar álcool gel na mão e dá 3 beijinhos no rosto, tira a máscara pra beijar. Pra falar, tira a máscara pra falar. Ai, não me incomoda, cara, deixa eu só... É surreal. Quando eu vi uma analogia do cara falando assim, é como se ele estivesse quando surgiu o HIV lá. Espero que a gravação aí não apareça. Não, tá tranquilo. Deixar em paz você participar também. Pode ficar tranquilo. Fizeram uma analogia, né, desse pessoal que abaixa a máscara. Que quando começou o HIV lá nos anos 80, mesma coisa que o cara sair com a camisinha no pênis e a hora que for transar, tira, né? Tipo isso. As pessoas mesmo. Basicamente depois isso. Coloca de novo. Depois coloca então, mas de novo. E aí, essas pessoas, assim, como que a gente faz como divulgador científico, educador científico, para conscientizar? Porque é o que acontece, né? O brasileiro tem uma falta de conhecimento nessa área muito grande, por isso que a gente é um dos países com mais mortes, né? Então, como que a gente faz? Usar a mesma estratégia dos negacionistas. Conquistar pelo mistério. O que é isso? Vocês já perceberam que todo discurso conspiracionista ele vem com: ninguém nunca te contou sobre isso, existem aliens que construíram pirâmides há
10 mil anos atrás e moldaram todas as tecnologias. Você já viu que lá no Chile tem umas linhas, no Peru, tem umas linhas que representam aeroportos para naves espaciais. Ninguém nunca te contou sobre isso, eu sou o primeiro a te contar. Basicamente foi essa estratégia que a gente usou numa série chamada Como se proteger da Covid. Foi uma estratégia que a gente viu uma tendência na Europa de proteção individual migrando. Assim que teve aquela carta de, acho que 29 cientistas mandaram para a OMS para chamar atenção sobre a transmissão por aerossóis, eu peguei aquele documento, eu li, eu avaliei os estudos, eu falei, mano, esse trem transmite pelo ar. E o que é transmitir pelo ar? Porque parece que é uma coisa nova. Parece que todo mundo já sabia que a Covid transmitia pelo ar. Não, até hoje a gente está achando que a Covid é igual gripe, que transmite por fômite, por gotícula que se deposita em superfície e você toca na mão das pessoas. A Covid, o vírus, ele se suspende em aerossóis. É diferente de outros vírus que têm outras características que não suspendem aerossóis. A tuberculose, por exemplo, é transmitida por aerossóis também, ela suspende a bactéria. Então, o que significa? Significa que eu posso estar a 20 metros de distância de você e eu pegar se eu estiver num lugar fechado. Porque aquele aerossol ele vai se acumular no ambiente, ele vai migrar ali, vai ficar. Então, nesse momento, os restaurantes, os bares fechados, as escolas, que são ambientes que as pessoas ficam muito tempo, supermercados, são mais arriscados do que o ônibus e por exemplo, um parque, que são lugares ônibus que com janela aberta, né? Um ônibus com janela aberta, que não é uma lata de sardinha, porque aí também não é nem mais aerossol, é contato próximo. Então, isso mudou, e aí a gente viu isso acontecendo, essa tendência, e eu usei essa estratégia para falar assim, pessoal, tem um negócio que ninguém nunca te contou. Não estão escondendo isso de você. A Covid é transmitida pelo ar, e você está aí limpando sua mão com álcool gel. Entendeu? Isso mudou, assim, eu fiz um vídeo como não se infectar pela Covid ano passado. E eu coloquei na thumbnail, o que está errado? Uma mulher pegando um peso de academia. Nesse vídeo foi onde eu chamei a atenção para os fatores, né? Tempo de exposição, que ninguém preocupa. As pessoas acham que estando distanciado é tudo. Não é. A carga viral que você absorve, adquire ali, é muito importante. Então você ficar, vamos supor que tem um entregador de delivery infectado, vocês dois sem máscara, o contato foi super rápido, de 5 segundos, ele respirou na sua cara, você adquiriu algumas partículas virais, você não se infecta, porque o seu sistema imune inato, ele tem capacidade de combater aquele organismo estranho e eliminar ele antes dele causar qualquer tipo de multiplicação ali. Então, precisa de uma carga viral alta para você se infectar. É muito tempo de contato. As pessoas que estão se infectando não são por sustinhos, é porque ela ficou em contato com alguém com Covid ou num ambiente com o vírus muito tempo. Então muda a lógica. Não estão te contando sobre a máscara, não estão te falando qual é a máscara correta para usar. Então a gente usou a narrativa dos conspiracionistas para o bem. Então usem uma máscara PFF2 por isso. Distancie das pessoas por isso. Não fique em lugares fechados porque não estão te contando que é assim que se infecta. E isso mudou totalmente. Vocês podem ver que essa série, enquanto a média de views no nosso canal tem 70 mil, essa série passa dos 500 mil. Foi isso que fez o canal crescer. Que as pessoas falaram, pô, esse cara tá me contando alguma coisa que ninguém contou. E a gente usou isso a nosso favor, para o bem, né? Só agora, pessoal, só agora, e isso é uma coisa que não foi por sorte, foi deliberado. A gente montou uma reunião, falamos, já que não está funcionando as medidas corretivas coletivas, vamos fazer para as pessoas como se proteger individualmente. A gente tem esse dado, vamos garantir isso, e eu fui muito criticado até por cientistas, que eu estava errado, que não sei o que eu não posso falar. Eu fiz um vídeo, por que você não precisa lavar suas compras do mercado? Eu fui muito criticado porque tinha gente reclamando que eu falei para as pessoas não lavarem e que tem muita bactéria no negócio. Sendo que no final do vídeo eu falo, continue lavando o seu alface, continue lavando as suas latinhas, porque você pode pegar toxoplasmose, você pode ter outros micro-organismos ali. Mas para a Covid, não precisa do desespero de lavar. E só agora, pessoal, que a gente está vendo agora essa migração para máscaras PFF2 no Brasil. Só agora. Então a mídia, ela é muito atrasada em relação à ciência. Isso é uma vantagem para todo mundo que quer produzir conteúdo científico, começa a estudar internacionalmente, assim, pesquisa fontes internacionais, que você vai ter no mínimo 2 dias de antecedência disso chegar no Brasil.
Então você vai ser o pioneiro. Sempre faça isso. Com o chegar Twitter na é frente é uma boa estratégia, né? Isso aí. Show de bola, Bom, cara. muito bom. Deixa eu. A gente já entendeu pra caramba aqui. Pode falar, cara. Tô tranquilo. Vamos lá. Tirei o dia pra trocar ideia mesmo. Pode transformar isso aqui num flow de 3 horas. O Bruno que tá cansado lá, cara. Coitado, ele tá com o filho pequeno lá, galera. coitado. Ele tá com o filho pequeno, mas vamos lá. Bruno, Eu parabéns. já acordei 4 da manhã só. Desculpa, tinha esquecido. Eu também. Viajei pra caramba hoje já também, mas vamos lá. Só pra finalizar, 2 coisas. Uma, qual pergunta que você gostaria de responder que a gente não fez pra você? Porra, vocês tinham que ter me perguntado antes que eu ia ter que fazer isso. Deixa eu pensar aqui, velho. Não, pense em qualquer coisa. Se você não pensar em nada, tudo bem também, não tem problema. Algo que você queria comentar? Algo que você tem vontade de responder e não tem te perguntado ultimamente. Cara, Quanto vou biomédico falar, aí? vou falar para o público de vocês, assim, um pouco mais de biomedicina, né? Que se eu tivesse não sei se essa pergunta vocês iam fazer na número 2, mas se eu tivesse hoje iniciando o curso, o que eu faria, né? Boa. Eu faria todos os estágios que estivessem à minha disposição, porque na graduação é a hora de errar. Quando você tem filho, igual o Bruno tá ali, o risco de você assumir uma posição arriscada, ele tem que ser calculado com muito mais cautela. Quando você está na graduação, você está ali para curtir pra caramba, sim, para aprender muito, mas para testar muita coisa. Isso eu fiz, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu saí da universidade com uma experiência muito ampla em várias áreas para poder escolher isso, o que eu ia fazer no futuro. Outra coisa, ter bons contatos, fazer networking. Eu sou muito tímido, por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímido, com mulheres, com relacionamentos, com amigos. Eu sempre fui o cara que falava menos, e eu sempre fui o cara nerdão, sabe? O cara Brunão. É o Bruno. Eu sempre fui o cara que, assim, gostava, igual nós estamos trocando ideia aqui sobre uns temas profundos, mas os temas do dia a dia, quem que saiu do BBB, essas coisas assim, eu não trocava ideia. Hoje não. Hoje eu gosto de até assisto Big Brother, inclusive. Mas eu mudei muito. Então, o máximo que você puder explorar essa característica de fazer contatos, de conversar, de conhecer gente legal, você vai ver que todo mundo tem um lado muito doido que você tem que conhecer. Mesmo a pessoa estranha, que você acha que é estranha por um motivo, essa pessoa tem muita coisa para te contar, muita história, e essa pessoa pode ser uma pessoa que vai te ajudar no futuro. Então eu tive muitos colegas assim que me ajudaram, pessoas que fizeram parte da minha vida, que foi muito dessa ideia que eu realmente me coloquei para fazer, que estava dentro do meu planinho no papel. E assim, o melhor conselho de todos, cara, que eu poderia me dar assim, se eu fosse jovem, é sempre traçar um plano de longo prazo. Você tem um propósito para sua vida, entendeu? Então eu tenho isso muito bem definido. Meu propósito é ensinar, comunicar ciência, e não é porque eu faço lá ciência. Eu sempre tive isso desde lá da época de faculdade, igual eu contei para vocês. Então isso vai ajudar muito. Siga sempre a mesma estratégia. Agora, se ela estiver dando errado, aí você revê, né? Às vezes eu sei que tá errando. Mas se ela estiver calculando dando certo, rota. porque isso me ajudou muito. Eu sempre falo que toda vez que eu precisei de grana, eu corria atrás daquele networking que eu tinha feito, eu sempre arrumava alguma coisa. Eu escrevia projeto, eu fazia bico, eu já fui barman, sabe? Porque eu tive contatos com pessoas que tinham essas possibilidades. Escrevi projeto de ciência, escrevi textos para blog, escrevi muita coisa, fiz estágio, sempre tive coragem de mandar e-mail para um monte de gente. Então, seja proativo. Show E a segunda? bola. Bom demais. Incrível. A segunda para finalizar, é uma indicação. Um podcast, um livro, um curso. Espera aí que eu vou pegar aqui. O que será que ele vai trazer? Vamos ver. 3. Não, a gente Eu vi aproveita 3. também que tudo do A Ciência, do Lucas, de todo mundo vai estar na descrição do episódio do podcast. Então vão lá, se vocês não conhecem ainda, obviamente. Isso aí. Mas agora vamos para uma... se inscreve no La Ciência, aproveitem, é um conteúdo de primeira. E vamos agora para as indicações. Beleza.
Vamos começar pelas indicações de livro, porque eu gosto muito de colecionar. Não leio tanto quanto eu lia antes, porque eu não tenho muito tempo, mas eu leio muito ainda. São 2 livros que um eu já li 5 vezes, vocês vão até rir de mim. E o outro eu tô lendo, mas é muito bacana. A minha esposa aí, ó, tem que indicar o Olacense, uai. Uai. Vou chegar lá. Uai. Ainda colocou o uai. Aqui, ó. Não Trembão. Jurassic Por que que eu Park. O Otávio já zoou, tá vendo? É o preconceito. Vou te explicar Nenhum preconceito. por que esse livro é bacana. Parece doido de tudo, mas não é uma historinha de dinossauro que come pessoas, mas não. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. E foi depois de ver os filmes do Jurassic Park, eu falei, pô, tem um livro. Eu sempre gostava de ler livro de filmes. Comecei a ler Harry Potter, nunca terminei. Li o livro que deu origem ao filme do King Kong. Li os livros que inspiraram o criador do Matrix para poder fazer o filme. E cheguei no Jurassic Park, porque eu falei, pô, tem um livro do Jurassic Park. Quando eu li o livro, eu sabia que os livros são sempre melhores que os filmes, mas eu não imaginava que esse livro aqui era tão bacana, porque ele vai te dar uma noção de biologia, ele vai levar o debate ético sobre genética muito além do que o filme leva, e ele vai te ensinar programação de computador. Olha incrível só. que pareça, porque no livro, o que dá errado no parque é um bug de computador que o cara colocou para dar errado. O cara, em vez de ele propositalmente ir lá e desligar os sistemas para pegar os embriões e roubar para a empresa, ele colocou um bug que quando ele estivesse roubando os embriões ia dar e ninguém ia conseguir resolver. E os sistemas do parque são todos programáveis para contar os dinossauros, para ver a quantidade de fêmeas. Então ele conseguia identificar as fêmeas. Então é uma mistura de evolução, porque mostra como que a seleção natural seleciona os organismos para eles se reproduzirem de forma melhor. Conta como que o erro de programação no DNA dos anfíbios lá que eles colocaram fez os dinossauros se reproduzirem de forma hermafrodita. É um livro que mistura essa biologia e programação, muito bacana, que eu já li umas 5 vezes. Eu já li até em inglês, porque eu gosto muito mesmo. Caraca. Assim, agora eu tô fascinado, porque eu também amo ler. Nunca parei pra ver esse Jurassic Park. Inclusive, eu vou ver se já tem na Amazon no Kindle, que fiquei já empolgado pra ler, realmente. Qual que é o autor? Qual que é o autor? É Michael Crichton. Ele já morreu. Ele escreveu outros livros, eu só li os 2 Jurassic Park dele. Eu não gostei muito do segundo livro, porque é muito ação, aventura, enquanto esse aqui é muito mais discussão ética e tudo, é muito doido. Tipo o Perdido em Marte, eu não sei se vocês já leram o livro que é muito melhor que o filme, realmente é muito bom. Deve ser bacana. Então tem essa discussão toda, e lógico, tem os dinossauros comendo pessoas, e as mortes são totalmente diferentes do filme, é muito mais interessante. Agora, um livro dentro da nossa área, né, tirando o Jurassic Park também tá, mas que eu tô lendo agora, tá até com um post-it aqui que eu anoto para fazer roteiro, que é o Contágio, tem tudo a ver com a pandemia atual. Contágio, infecções de origem animal e evolução das pandemias. É o do David Quammen, que conta a história de várias epidemias que surgiram de saltos de animais para seres humanos. Tem muito a ver com o momento atual, que foi um salto de um morcego para um hospedeiro intermediário até o ser humano. É uma base mesmo, mas é uma história muito legal, que é contada como uma história. Então o autor, ele entrevistou vários cientistas que descobriram epidemias. Que eles foram os caras que descreveram como que as epidemias surgiram. Tem até um filme inspirado nesse livro, que chama Contágio também, que conta a história de um vírus respiratório que eles vão buscando o paciente zero até descobrir a vacina. Tem muito bom também. Então já segue a indicação de filme. Ainda em filmes, indico... Cara, tem 2 filmes. Eu sempre falo Matrix, que é um dos melhores filmes que eu já vi. A trilogia, gosto mais do primeiro, mas a trilogia toda é muito boa. Para quem gosta de programação e conspirações, é muito legal. E um filme que eu sempre falo com minha esposa aqui, que é o Contratempo, que é muito bem trabalhado. Tem no Netflix, tem na Amazon, depois vocês assistem. Chama Um Contratempo. Ele tem versões até em espanhol, filmadas com outros atores, porque o filme deu tão certo que eles refilmaram o filme com a mesma história, com outros atores, mudando tipo assim, o nome dos personagens e tudo. E eu assisti, porque eu gostei da sinopse, na hora que eu tava no meio do filme, que eu pensei, pô, mas a história tá igualzinha do outro. É foda.
A Ivy falou que já assistiu também Contágio, né? E achou muito bacana. É um filme bem científico. Agora, Contratempo é um filme de entretenimento que vai te surpreender no final. Muito inteligente. E redes sociais, né? Que agora chegou lá. Recomendo aí o Biomedcast para quem está querendo escolher a profissão. Vamos. Um podcast que eu tenho ouvido muito é o podcast do Lito, do Aviões e Músicas. Muito bom. Sério? Eu gosto muito dele, mas não que tá no Globoplay? Do Globoplay? Tá, mas eu assistia antes de sair. Eu até surpreendi, porque eu ouvi a voz do Lito assim, falei, não, será que minha esposa tá assistindo o Lito agora? Mas era a televisão fazendo propaganda. Caramba, eu não sabia disso. Atenção passageiros, né? Sério, ele foi pra Globo? Ele tá no Globoplay agora. Deixa eu pegar o nome aqui que eu não lembro. Mas se eu não me engano, é Atenção Passageiros. É muito bom. Eu adoro o Lito também, sou nerd de aviação. Tipo... Eu também sou. Eu também sou nerd, mas não sei pilotar, não. Só sou nerd mesmo. Eu não lembro o nome. É Atenção Passageiros. Atenção Passageiros. A gente vai pôr o link aqui. Beleza. E agora canais, né? Lógico. Tem que recomendar o Olá Ciência para todo mundo que ouviu esse papo aqui até o final. O Olá Ciência é um canal de divulgação científica, uma das maiores plataformas de divulgação científica do Brasil hoje. E a gente está tentando que seja reconhecida nacionalmente, para que seja a maior de todas, para a gente também trazer pessoas que fazem divulgação científica para fazer conteúdo lá. Vou recomendar outros 2 canais, que um é brasileiro e o outro é internacional. O Veritácio, que é um canal que provavelmente quem produz conteúdo aí já deve ter ouvido falar. São super produções fantásticas, inspiradoras, que eu quero chegar naquele nível lá, que ele fala sobre ciência como, assim, cada vídeo é um documentário, tanto que sai um vídeo por um por mês, mas são fantásticos. Ele quer responder por que se a poeira em casa do ácaro que está gerando ali é pele morta, por exemplo. Ele vai desde a pesquisa, entrevistar pessoas, fazer os experimentos, testar isso. Uma super produção para responder uma pergunta que eu demoraria 3 minutos para responder, o cara monta um vídeo de 20 e tem milhões e milhões de acessos. Então é uma inspiração. Aqui no Brasil eu sempre recomendo e falo o Davi Calazans do Ponto em Comum. É uma inspiração para vídeos reflexivos. Ele é o cara para poder criar conteúdo nonsense, assim, tipo, o título não faz nenhum sentido, mas o conteúdo faz. Então o canal chama Ponto em Comum. Acho que é isso, pessoal. Joia. Excelente, cara. Acho que eu mostrei tudo aí. Show de bola. Um papo cara, tanto, hein? Consultoria, trajetória. E, inclusive, vou falar para vocês que estamos montando aí um curso de como criar um canal no YouTube, focando em públicos que estão iniciando aí no marketing digital, com uma pegada um pouco mais científica, porque existe conteúdo sobre isso. Se você pesquisar vários cursos, você vai encontrar, mas é um curso que vai analisar de fato as métricas do YouTube com essa pegada mais observacional que a gente tem, né, de olhar, testar, para entregar um conteúdo que é diferente, e também para quem quer realmente entender públicos, né, entender o seu público e fazer um conteúdo que seja mais direcionado, para você não começar igual eu comecei. Então, tudo que eu não fiz até dar certo. Ensinar um pouco disso que eu ensinei para vocês, mas lógico, com muito mais estrutura, e a gente está pretendendo aí até o final do ano sair com ter esse conteúdo pronto. Pô, demais. E aí acho que quando estiver chegando lá, o Lucas volta aqui, a gente faz um outro episódio para ele divulgar o curso. Divulgar o curso, com certeza. Isso aí. A gente dá uns vouchers aí, espero que o YouTube cresça aqui pra gente poder sortear isso também. Mais gente nos comentários. Sem dúvida. Com certeza. Lucas, queria te agradecer, cara. Eu não lembro de ter um Biomedcast que dura 2 horas. A gente teve olha, acho que a gente bateu um recorde hoje, viu? Bateu o recorde. 2 horas, velho. Biomedcast mais longo. Foi uma conversa bem tranquila, assim. Cara, muito tranquila. Sem forçar, foi bem legal. Gostei bastante mesmo, Lucas. Obrigado mesmo pelo seu tempo, por compartilhar todo esse conteúdo com a gente. Foi muito enriquecedor. Eu sempre aprendo com as entrevistas e com essa aqui não foi diferente. Obrigado mesmo, ouvinte ou querido acompanhante que ficou com a gente até aqui, pô, você mereceria um prêmio, né? Mas enfim. Temos pessoas aqui. Temos. A Ivy, a Vânia, Mais Silva, Luan.
temos que citar todo mundo, porque esse povo aí ficou com a gente até agora. Muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Obrigado. Clica no gostei aí, prazer. galera, para poder levar esse conteúdo pra mais longe. Se você tá vendo no YouTube aí, ó, vamos fazer esse negócio chegar em mais pessoas, porque é importante essa conversa. Isso aí. Fazer a Com biomedicina certeza. chegar mais longe também. É uma das certeza. missões aí. Muito maneiro, muito maneiro. E parabéns, Lucas, sério, por tudo que você tem feito. E assim, o sucesso, ele é muito merecido. Ele é muito merecido. Obrigado. É aquela coisa, demora, né? A gente tem vontade de desistir e é sempre por um bem muito maior. Não tem nada a ver no financeiro. Claro que depois a gente consegue visualizar isso, mas até chegar nisso é muita relação. Muita relação. Então, 5 parabéns. anos. Por incrível que pareça, não se pagou até hoje. O tanto que a gente investiu financeiramente, horas. É um trabalho que foi muito por amor. Igual eu falei pra vocês, a gente quase desistiu. Mas tamo aí. E quando dá certo, as pessoas acham que deu certo por causa da pandemia. Isso que mata. Mas a Sacanagem. gente trabalhou muito pra poder chegar aqui. Mas a galera tem certeza que, assim, olhando o histórico, vai ver que foi uma construção de anos, né? Digamos assim, a pandemia foi muito uma validação da foi mais um competência time, de vocês. né? Você pegou todo o seu conhecimento, usou ali no time certo e é isso. Isso aí. E engraçado, eu lembro do dia lá no Encontro Mineiro de Biomedicina que a gente tava junto lá, e a gente não conseguiu fazer nada, pô, a gente queria ter feito alguma coisa com você, Lucas, e a gente não conseguiu, foi uma loucura tudo lá, a gente ficou pouco tempo, né, mas eu lembro que a gente trocou, até falei com você, né, esse contato veio depois que eu te ouvi na CBN, eu falei, cara, a gente precisa gravar, e eu tinha o seu celular aqui até hoje, né, falei, putz, eu vou mandar uma mensagem pra esse cara aqui, vou falar, beleza, mandei mensagem, você respondeu na hora, foi muito legal, muito legal. Pô, legal, bacana. Valeu, Obrigado. gente, um abraço. E isso aí, galera. Obrigado por acompanhar a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.